Olá, pessoal! É uma grande satisfação estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o Centro de Convivência dos Idosos aqui da cidade de Rolim de Moura e explicar um pouco como ocorre a interação desse grupo e como essa interação auxilia na promoção da saúde mental. Aqui quem fala é a acadêmica do quinto período, Daniela Oliveira, e junto comigo está a minha colega, Claudineia Ribeiro, que também estuda psicologia, está no quinto período, e a professora Maria Madalena, conhecida carinhosamente como Madá. Lembrando, gente, que eu e Claudineia é a primeira vez que estamos fazendo um podcast, somos marinheiras de primeira viagem, estamos muito ansiosas, mas também contentes por vivenciar essa experiência com vocês. Por isso, independente de onde você esteja, se liga aqui e depois ajuda a divulgar o nosso podcast, porque ele foi preparado com muito carinho. Bom, durante a nossa formação acadêmica, nós estudantes de psicologia, nós temos que relacionar o conhecimento científico, aquilo que a gente estuda na teoria, e linkar ele as coisas práticas, né? E ao chegar no tempo de estudar os desafios do envelhecimento, nós compreendemos alguns aspectos cognitivos da vida adulta tardia, sendo que a atuação do psicólogo se encontra presente em inúmeros contextos, no ambiente público e privado, hospitalar, comunitário. Papalha, no livro Psicologia do Desenvolvimento, ela afirma que os adultos mais velhos tendem a ser mais felizes e terem menos transtornos mentais quando não vivem sozinhos. Olá para vocês, eu sou a Claudineia e nesse podcast vamos destacar os principais objetivos, explicar um pouquinho sobre o nosso projeto disciplinar, narrando os principais pontos da visita no Centro de Convivência dos Idosos, demonstrar os desafios elencados pelos idosos no centro, apontar a visão deles também sobre diversos temas. Desde já quero agradecer a participação da nossa querida professora Madá, mestre e doutoranda, que ministra aula para o curso de psicologia. Professora, é um prazer ter senhora conosco. A professora foi essencial e muito importante durante todas as etapas do nosso projeto. Além de nos orientar, transmitiu muito conhecimento, tanto teórico quanto prático. Professora, seja bem-vinda, manda um alô para quem está nos escutando. Obrigada, Claudineia. Obrigada, Dani. Desde já quero agradecer também aqui os nossos colaboradores aqui, os auxiliadores aqui na gravação desse podcast. E eu digo, né, quero cumprimentar a todos e a todas e dizer que é um prazer. Fiquei muito feliz aqui com a realização, o interesse das meninas em realizar agora, né, fazer esse podcast, que inclusive para mim também é um desafio. Gosto das tecnologias, mas sou bastante tímida de frente às câmeras, mas estou muito feliz de estar com vocês aqui, vencendo esse desafio. Muito bom. Obrigada. Então, eu vou começar perguntando para a senhora como nasceu a ideia de trabalhar com os alunos do curso de psicologia, aulas práticas lá no Centro de Convivência dos Idosos. Então, meninas, quando, né, eu fui convidada a ministrar a disciplina de psicologia da vida adulta e terceira idade para o sétimo período, eu fiquei assim feliz, gosto muito dessa temática e me surpreendi mais ainda porque dos meus anseios, do meu desejo era justamente articular tanto a teoria como a prática. E foi exatamente isso que eu fiz. Como nós estávamos retornando aqui na Farol, presencial, depois de um período de pandemia, e como aos poucos as pessoas iam retornando às suas atividades, aos estudos, enfim. Então eu entrei em contato com a diretora do centro, né, da casa lá de idosos, e com a Ozenir, e desde já, assim, ela foi muito importante nesse processo. Eu, inclusive, falei com ela, agradeci muito ela, porque ela nos recebeu, assim, me recebeu de início de braços abertos e com todo o empenho. E aí eu fui falar com ela, falei também com a coordenação do curso de psicologia. Então, a Farol também sempre abriu muito esse espaço para que a gente pudesse trabalhar essa atividade prática. E aí foi justamente isso, tentando articular
a teoria que nós vimos em sala de aula. E essa disciplina ela é específica do 7º período. Então, assim, vocês vão passar por essa disciplina. E como eu gostei dessa aula prática, a gente foi muito bem recebido. E como eu também estava trabalhando com o 5º período, processos grupais, então eu vi que dava para fazer um alinhamento de ambos os períodos aí, tanto do 5º período quanto do 7º. Por isso que eu fiz o convite para o 5º período estar ali participando também. E um dos resultados dessa participação é justamente esse podcast, que vocês gostaram, né? Com certeza, por isso que vocês despertaram o interesse de estar aqui. Então, assim, além de fazer esse link com a teoria e a prática, eu vejo que isso oportuniza muito aos acadêmicos esse olhar da psicologia para a terceira idade. Uma população que precisa desse olhar, precisa desse cuidado, precisa dessa atenção. Então, a gente vai continuar conversando mais, falar um pouquinho. E aí, a partir disso também, não foi só aqui em Rolim de Moura, nós tivemos acadêmicos do 7º período que fizeram um trabalho bacana com os idosos ali no município de Santa Luzia, inclusive, né, o município onde eu moro. Fizeram uma parceria ali com o CRAS e foram lá e fizeram um trabalho super bacana. E uma outra proposta, né, minha da disciplina e fazer esse aproveitamento com os alunos, essa vivência, porque a psicologia é isso. Vocês que serão futuras psicólogas, vocês vão estar de frente sempre com esse público também, que não é menos importante que nenhum outro público. Então, agora, dia 26, nós vamos, com o apoio da Farol, nós vamos para o asilo, ali em Espigão do Oeste. Nós vamos fazer uma visita, vamos fazer uma observação. É o Asilo São Vicente de Paula e Casa. Então, já entrei em contato com a diretora ali e ela já abriu as portas também. Então, a gente vai estar fazendo essa observação também dessa realidade. Porque o Centro dos Idosos é uma realidade um tanto, a gente vê como um lazer. O Asilo São Vicente, ele é uma instituição. Então, ali é o local onde esses idosos ficam. Mas, assim, eu não consigo dar mais detalhes de lá, porque nós ainda não fizemos a visita, que eu também não conheço um asilo. Então, assim, por isso que eu acho fundamental esse olhar na prática, tá? Legal. Para quem não conhece o Centro de Convivência de Idosos aqui da cidade de Rolim de Moura, atualmente ele está localizado na Avenida Manaus, 5477. O centro aqui em Rolim, né? O espaço físico é bem grande, dispõe de estacionamento, árvores, construção em alvenaria, onde tem ali salas, banheiros e um grande salão onde acontece o forrozinho dos idosos. E eles adoram, e é o principal atrativo. O prédio apresenta boa conservação, é limpo e agradável. E a inauguração dele foi em 18 de abril de 2001, ou seja, esse ano completou 21 anos aí, né? Atualmente o grupo tem aproximadamente 150 idosos, entre mulheres e homens, na faixa etária de 55 anos até 87. Isso mesmo. E um dos objetivos dos encontros para os idosos é ter um local de lazer onde eles vão encontrar outros idosos para conversar, dançar, jogar, e também tem outras atividades que são ofertadas no centro em ocasiões especiais. E ao participar das atividades, eles deixam de fora os seus problemas e, além do lazer, tem uma parte voltada para os cuidados com a saúde dos participantes deste grupo. Durante a pandemia, as atividades do Centro de Convivência foram interrompidas e em uma das rodas de conversa realizada, eles comentaram um pouco sobre isso. Eles narraram, né, na verdade, sobre esse período. Professora, você pode falar um pouquinho para nós como foi essa narrativa dos participantes durante essa roda de conversa?
Sim, meninas. Na verdade, quando a gente chegou ali no Centro dos Idosos, como eu falei de início, eu fui muito bem recebida pela Ozenir, que é a diretora, e quando nós chegamos, também era o primeiro dia de retorno presencial deles após essa pandemia. Então, estava estampado no rosto, tanto dos homens, mulheres, toda a alegria, aquela energia mesmo positiva, bacana. Então, eles estavam, assim, muito eufóricos também. Então, assim, falando de alegres mesmo, de felizes. Então, isso foi muito, muito bacana. Porque, justamente, eles falavam, quando a gente inclusive, nós perguntamos para eles também, a nossa atividade ali com eles foi oferecer uma roda de conversa para aqueles idosos ou idosas que quisessem, sentissem à vontade para participar. Porque tem uns que realmente gostam apenas de ir e dançar o forró deles. Vocês muito bem viram lá. E muito bom isso também. Mas alguns participaram, foram lá, contribuíram. E aí, quando a gente perguntou, né, falou como que estava sendo esse retorno presencial. E aí eles falaram de uma forma, assim, bastante espontânea, que estava sendo, assim, muito bom. Eles esperaram muito por este momento. E muito interessante que eles não focam nas dificuldades. Quem participou ali com a gente, pelo menos, eles não sentam na roda de conversa para reclamar. Porque nós, externamente, nós temos uma visão, eu falo que a sociedade tem uma visão bastante preconceituosa, de que uma pessoa idosa, ela já está chegando ao fim da vida. Então, para ela, a única coisa que resta é a morte. Então, a gente espera, e isso, né, a própria teoria diz que é muito voltado para a nossa cultura ocidental, que a pessoa idosa, ela chegue ali na terceira idade, ela vai descansar, a gente vê a pessoa idosa como uma pessoa muito coitadinha, talvez. Porque agora você precisa descansar. E não. Na verdade, eles têm toda uma energia bastante positiva, interesse, a vontade deles, só de estarem ali no centro ali. Então, assim, todos foram muito espontâneos na hora de dizer assim, olha, eles até colocaram, o período, né, da Covid foi muito difícil. E alguns falaram, eu perdi filho, perdi amigos. Nós chegamos aqui e tem algumas pessoas que eram nossos amigos que não estão aqui mais. Só que nós estamos. Então, achei muito interessante essa fala. E, se não me recordo, foi uma senhora que ela deixou claro que ela vem de Ji-Paraná toda quarta-feira só para participar ali das atividades no Centro dos Idosos aqui em Rolim de Moura. E ela falou assim, olha, eu tô viva. E chegar onde eu cheguei, para mim, é a melhor coisa. Hoje o que eu vivo é a melhor fase da minha vida. Então, a Covid foi um momento difícil, um desafio? Sim. Mas eu tô viva e eu só tenho motivos para agradecer. Então, assim, o que eles colocam pra gente, que nos ensinam muito, é exatamente isso, né? Que a qualidade de vida, ela depende muito da forma como a pessoa, ela vivencia o momento, como ela vivencia a vida, como ela se organiza dentro da sua vida em todos os sentidos, e eles não colocam de forma nenhuma as dificuldades como superiores. Na verdade, eles colocaram exatamente isso, né? Que a Covid foi um desafio, é um desafio ainda, mas que eles estão felizes por terem a oportunidade de continuarem vivos e vão aproveitar a vida enquanto eles puderem.
Ah, que legal. E assim, não diferente de outras fases da vida, os relacionamentos sociais têm grande importância na saúde mental. Pessoas idosas que vivem isoladas, elas têm maiores chances de terem aceleração no declínio físico e cognitivo. Isto é, se facilitarmos e incentivarmos que os idosos tenham uma vida em sociedade, auxilia na promoção e na prevenção de problemas de ordem psicológica na velhice. Diante da oportunidade de aprofundar um pouco mais os nossos estudos, vivenciando um pouco mais na prática, nós participamos de algumas rodas de conversas que aconteceram no mês de maio e no mês de junho, para observar um pouco mais sobre esse fenômeno grupal, como ele ocorre. Em uma roda de conversa, é importante que todos os envolvidos estejam dispostos a participar da vivência do grupo, uma vez que esse fenômeno não pode ser observado do exterior. As rodas de conversa possibilitam encontros, diálogos, criando possibilidade, produção e ressignificação de sentido e saberes sobre as experiências do participante. Esse tipo de atividade auxilia os indivíduos do grupo a produzirem conhecimentos coletivos, priorizando a fala e a escuta. Essa interação fortalece os vínculos e aumenta a confiança entre os participantes da atividade. As rodas de conversa foram momentos de grande aprendizado para nós acadêmicas, né? Nós conhecemos a visão deles sobre determinados temas que foram muito importantes. E um dos que mais gostamos foi o momento que eles contaram sobre as principais mudanças que aconteceram na terceira idade. E se a vida é melhor agora ou se era melhor antes. Como foi para você, Dani, essa experiência e quais aprendizados você trouxe disso? Então, Claudinei, às vezes a gente estuda as coisas na teoria e na prática a gente não tem certeza se vai funcionar daquela maneira. Então, quando eu soube da ideia do projeto, que ia ter uma roda de conversa com os idosos, a primeira coisa que eu pensei bom, será que eles vão querer falar com um grupo de jovens desconhecidos sobre como era a vida deles? E eles falaram tranquilamente, abertamente sobre isso. Aí depois nós precisamos, né? Foi feito o convite para esses idosos irem para a roda de conversa. E aí eu pensei, eles não vão deixar esse baile aqui, esse rastapé aqui para ir conversar com a gente. E foi. Teve um grupo teve inclusive um casal que se conheceu lá no centro. E eles vão toda quarta-feira para dançar. Eles deram uma pausa na dança e foram lá conversar com a gente. Foi muito legal isso. E depois eu pensei que quando eles fossem explicar se a vida é melhor agora ou se era melhor antes, eu realmente esperava que eles falassem que a vida era melhor antes. Por quê? Quando chega numa certa idade, né, você começa a ter os seus problemas de saúde, tem limitações, os filhos crescem, cada um vai para um lado. E também a gente vive numa sociedade em que o idoso não é respeitado. Tanto que a gente tem um dia de conscientização para as pessoas entenderem que não se deve agredir um idoso. Então, eu esperava que eles falassem que a vida antes era melhor. Mas me surpreendeu porque eles afirmaram que a vida hoje é melhor. Tem vários motivos por qual a vida está melhor agora. A maioria falou que é porque agora eles estão aposentados, então eles têm um tempo mais para cuidar de si. Porque, literalmente, esses idosos, eles estão aqui desde quando tudo isso aqui era mato. Eles desbravaram o nosso estado, eles tiveram muitos filhos e precisaram trabalhar muito. Muitos não estudaram, né? E precisavam disso para poder criar os seus filhos, né? Com dignidade. E hoje eles conseguem ter mais tempo para si. E a gente sabe que cuidar de si mesmo é algo muito importante na questão da saúde mental. Alguns falaram que a vida é melhor agora, que eles têm saúde, ou porque a família está por perto. Foi bem interessante essa parte para mim. Teve algum outro ponto que te chamou a atenção? Teve, porque pensa no povo animado. Pessoal, toda quarta-feira tem esses encontros, começa por volta das 8 horas e vai até o meio-dia. E eu acho que só vai até meio-dia porque tem um horário para encerrar, senão eles iam ficar lá dançando, conversando, jogando o dia todo. Mas eles também, além de serem animados, eles foram muito gentis, muito acolhedores. E assim, tem aqueles que não gostam de dançar, mas eles se juntam para jogar jogos ou ficar conversando sobre as suas histórias. É bem bacana.
E para ti, Clau, você também participou de uma roda de conversa, e como que foi a dinâmica do dia que você participou? Quando eu participei, eu fiquei bem admirada com a animação deles, e é bem nítido que para eles estar ali é um motivo de alegria. Tanto que tem idosos que eles não dançam, não jogam, eles estão apenas ali por estar mesmo, para participar daquele momento. E eu falei, nossa, eles vêm só por estar aqui, então é muito bom. E a gente viu que é bom mesmo. A professora Madalena, em uma das rodas de conversa, sugeriu que a gente passasse uma caixinha com alguns temas diversos e cada idoso que pegasse um tema falasse um pouquinho sobre, né? E aí, os temas que saíram na roda de conversa que eu fui foram morte, amizade, estudo, família e religião. Algumas falas que tocaram muito. Uma das participantes que pegou amizade contou que quando ela era nova, ela não teve oportunidade de ter amigos, porque ela precisou ir muito cedo para a roça. Então, ela está tendo amigos só agora. E isso me deixou muito chocada. Como assim? A pessoa não teve oportunidade de ter amigos. E também teve uma outra que comentou que quando ela era, né, adolescente, ela não teve a oportunidade de estudar, porque ela tinha 4 irmãos, se eu não me engano. E ela precisava cuidar dos seus irmãos e não tinha como estudar. Os irmãos conseguiram estudar. E aí ela cantou muito orgulhosa que conseguiu dar estudo para os 4 filhos delas. E aí ela deixou uma fala que eu fiquei, nossa, que interessante. Ela falou assim, e eu não acho que ainda é tarde para começar. Então deixou a entender que talvez no futuro próximo ela possa começar a estudar. Foi muito importante essas falas para mim. E aí ela disse assim que fica muito chateada quando esses jovens têm a oportunidade de estudar e não estudam. Isso é algo que deixa ela muito triste. Que legal. E um dos temas que você falou que tinha nessa dinâmica era a morte. Chegou a ser sorteado esse tema? O que eles falaram? Sim, saiu a morte. A pessoa que tirou o tema, ela falou que a morte é certa e que a gente precisa aceitar. E falou também que tem o tempo de nascer e o tempo de morrer, que a gente precisa aceitar para a gente aproveitar esse intervalo. E a professora teve em outras rodas de conversa que nós não participamos e foi solicitado para que eles deixassem um recado para a geração mais nova. E qual foram os recados que eles deixaram, professora? É bacana isso tudo que vocês colocaram, porque, assim, eu fico feliz de ver como que o momento na prática, ele vem, assim, conciliar muito com a teoria. Inclusive, na sala de aula, no 7º período, nós temos uma acadêmica, a Dagmar, ela já, né, se considera na terceira idade, por isso que eu vou falar dela. E quando eu estava explicando o conteúdo e comentando e conversando com a turma, ela falava assim para mim, professora, tudo bem, eu não vou, por exemplo, dizer que esses autores estão errados. Quem sou eu para dizer isso? Mas olha, professora, não é isso. Eles acham que nós que estamos na terceira idade, eles acham que nós não fazemos nada. Tipo assim, e que nós não podemos mais fazer nada. Eles colocam a gente como se fosse numa caixinha, tipo assim, que a gente não tem capacidade. Eu falei assim, e assim, por diversas vezes eu gostava muito todas as vezes que ela colocava, eu gostava muito dos comentários dela, porque realmente ela contradizia a teoria, a maioria dos pontos ali teóricos. E aí, quando a gente chega lá no Centro dos Idosos, também aqui de Rolim de Moura, nós também, né, vamos observar, desconstruir. Então, eles falaram, sim, do conselho que eles dariam para os mais jovens. Então, para aproveitar a vida, e eles sempre colocam isso com muita responsabilidade. E como vocês disseram, e por incrível que pareça, né, os 2 exemplos que vocês colocaram são mulheres. Então, as mulheres sempre foram negadas esse direito de estudo. Então, se ela era mais velha, ela tinha que cuidar dos irmãos, ela tinha que cuidar da casa, não podia estudar porque precisava ir para a roça, enfim. Então, as oportunidades, se a gente for olhar por essa vertente também de gênero, essas oportunidades, elas sempre foram invisíveis, principalmente as mulheres. E então, todos eles falam uma sintonia, né? Que é necessário, que os jovens precisam principalmente estudar, e eles colocam assim, não podem mexer com coisas erradas, então assim, né, entre aspas, é claro.
Então, enfim, se envolver com situações que a pessoa não vai ali, segundo eles, não vai ter um futuro promissor, enfim. E segundo eles, é através dos estudos, através ali da honestidade, enfim, que a pessoa vai conseguir. E para eles é um orgulho quando eles falam assim, olha, o meu filho estudou, a minha filha estudou. Isso é muito bacana. Mas a gente consegue notar que principalmente, e assim, é quando eles falam assim, olha, por que a senhora veio? Eu vim com a minha filha. Então, eles têm alguém por perto. Seus filhos estão perto? Sim, eles estão próximos. Outros não estão próximos. Enfim, né? Então, esse é o maior conselho que eles, né, falaram que dariam aos jovens. Então, a forma como eles veem a vida, a forma como eles vivenciam ali a vida deles, isso é o que me chamou muita atenção. E assim, a gente sempre fala isso em sala de aula. Dentro da psicologia do desenvolvimento, a terceira idade, ela é um fato. Assim como, né, todos nós temos um processo de desenvolvimento. Então, independente dos autores ou da teoria em si, mas todos nós temos um processo de desenvolvimento, nascimento, crescimento, enfim. E a última fase é a terceira idade, ou a idade tardia, alguns autores falam, mas todos nós queremos passar por todas as fases. Então, assim, esse é um dos pontos, né, que eles colocam, a satisfação deles com a vida, a satisfação com a importância ali do centro dos idosos, com aquelas atividades de lazer. Então, tudo isso me chamou muita atenção. E acho que seria Quando a isso. senhora fala sobre a importância de viver todas as fases, isso é muito nítido. Porque a minha avó, né, ela tem 72 anos, e aí ela fala assim, quando a gente chama ela para fazer alguma coisa, vó, vamos fazer tal coisa. Ah, eu não tenho mais idade para isso. E assim, mas ela viveu todas as fases da vida Sim. dela, sem pular nenhuma. Então é nítido ver que para ela, realmente, ela já viveu tudo que tinha para viver. E quem se considera estar vivendo a melhor fase agora, geralmente foram aquelas pessoas que não viveram todas as etapas que deviam ser vividas. É verdade, bem observado. Sim. Aí quando ela fala assim, eu estou na. É tipo assim, vó, vamos numa cachoeira. Não, eu não tenho mais idade para isso. Vai você, isso é coisa de adolescente. Faz todo sentido, porque ela já viveu, né? Que legal. Então, e para vocês aí que estão assistindo a gente, se quiser seguir os conselhos, né, desses idosos e quer estudar, estão abertas as inscrições do vestibular da Farol. Tem muitos cursos bacanas. Bom, eu sou suspeita de falar, para mim, psicologia é o melhor curso que temos aqui. Mas se você não curte muito psicologia, tem direito, ciências contábeis, sistema de informação e outros cursos também. Entra lá no site da Farol, segue a Farol no Instagram, que vocês vão estar bem informadinhos sobre como está o processo do vestibular. Bom, gente, nós vamos encerrar o nosso podcast. Eu queria abrir o espaço para a professora. Você tem alguma coisa para falar? Meninas, eu quero agradecer. Eu quero agradecer primeiro, né, a mantenedora, a Farol, porque a Farol tem aberto espaços. Eu, né, recente, como professora aqui, já fui aluna, e para mim é muito bom todo esse espaço que a Farol tem nos possibilitado. Então, de maneira nenhuma, inclusive a Priscila, que é a coordenadora do curso de psicologia, já falou comigo que tem outros projetos e que gostaria que a gente desenvolvesse ali no Centro dos Idosos. Tamo junto. Então, eu fico muito feliz. Falei para ela que pode contar. Então, nossas turmas, inclusive a de vocês, uma turma bastante receptiva, bastante participativa, e isso é muito bom, né? Também sou suspeita em falar, porque eu também considero a psicologia o melhor curso hoje, claro, da Farol. Sou professora também, então também defendo a minha profissão enquanto educadora, enquanto professora. E assim, agradecer também, eu quero agradecer a vocês por todo esse interesse, esse carinho, essa dedicação. Vocês demonstraram assim muito dedicadas mesmo. E assim, agradecer também ao Zenir, que ela abriu espaço, ela nos recebeu realmente de braços abertos.
Então, uma pessoa que já está ali com os idosos há um tempo, e isso mostra todo o compromisso dela ali no Centro dos Idosos. E agradecer também a vivência, né, ali com os idosos, os próprios idosos, tanto mulheres quanto homens, pela receptividade que tiveram conosco. Agradecer, assim, porque, como eu falei anteriormente, o olhar, às vezes, da pessoa idosa é um olhar de preconceito. Preconceito como a pessoa idosa ela não tivesse mais capacidade para fazer nada. E quando você chega ali, você vê que a pessoa ela desconstrói todos esses tabus. E assim, nós sabemos que existem mais pessoas idosas. Essa média de 150 idosos, e é isso mesmo que frequenta ali, nós sabemos que isso é muito pouco, contando a população de Rolim de Moura, contando que a população idosa é uma das populações que mais cresce no país e no mundo. Então, essas pessoas, elas precisam de um olhar humano, de um olhar digno. Então, não é um olhar de vitimismo, é um olhar, quando a gente fala na qualidade de vida, nós falamos no olhar digno, onde a pessoa ela tem a dignidade de viver. Então, viver bem e com todos os seus direitos adquiridos, inclusive a população idosa. E aqui eu expresso toda a minha gratidão, parabenizando vocês e todo o grupo do Inter. Então, assim, obrigada mesmo e parabéns. Obrigada. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até o momento. A Farol, que busca novas maneiras de estimular e desafiar os seus acadêmicos. Para nós, é uma novidade essa experiência toda e tem sido muito enriquecedora. Agradecemos também a nossa professora querida, linda, maravilhosa, Maria, por todo o apoio. E também não podemos esquecer das nossas colegas, a Karina Soares e a Michele Macedo. Elas não puderam estar aqui, mas participaram de toda a elaboração do projeto. Um beijo, meninas, vocês são feras. E nós também não podemos esquecer de agradecer a Oseni Amaral, que ela é a diretora do Serviço de Proteção Social Básica aqui do município, que nos recepcionou muito bem, foi muito solícita, respondeu todas as nossas mensagens de manhã bem cedo. A todos os idosos do centro que participaram, que nos acolheram, que, sabe, Foi uma experiência, eu não gosto de falar muito, não, gente, porque dá vontade de chorar, porque foi lindo para mim. A gente sai de lá, assim, encantada, porque a gente vê um pessoal muito feliz pela idade, por estar na idade que está, né, nesse momento da vida. E se você conhece algum idoso que ainda não conhece o centro, que não frequenta, leve lá, todas as quartas-feiras, 8 horas. Mulheres a partir de 55 anos e os homens a partir de 60 anos já pode participar. E nós vamos encerrar por aqui, com a certeza de que nós vamos nos rever. Eu estou adorando essa experiência do podcast, não sei se as meninas estão gostando, mas eu estou achando maravilhosa. E vamos voltar com outro tema importante, não só para a gente, não só para a psicologia, mas para vocês também que estão nos acompanhando. Então, até breve.